nome é Cecília Hernandes, sou aluna do curso de Pedagogia Univesp do Polo Bragança Paulista. Estou hoje aqui para apresentar o projeto Integrador 5, representando o Grupo 2, ingressante em 2017, constituído pelas acadêmicas Fernanda, Jéssica, Mara Caroline, Tatiane e eu. No início de 2020, o surgimento de uma nova pandemia provocada pelo coronavírus fez com que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil suspendessem as aulas em todo o país, no momento em que elas mal haviam começado. A educação, que já se encontrava defasada em relação ao desenvolvimento humano e tecnológico, ela foi surpreendida pelo decreto de isolamento social, obrigando professores e gestores educacionais a reinventarem-se. O quadro que se apresentava era de professores despreparados para a utilização das novas tecnologias, discentes sem condições financeiras para a aquisição de computadores e internet e, principalmente, uma enorme dificuldade de acessibilidade e utilização das novas tecnologias da informação pelos alunos da EJA, que em sua maioria eram imigrantes das TICs. Historicamente, eles são relegados ao ostracismo, ocasionando, além da exclusão educacional, uma nova forma de exclusão, a exclusão digital. Diante deste panorama, várias perguntas vieram à tona. Como garantir o acesso aos meios culturais e educacionais para o público em questão durante este período de isolamento social, conhecendo suas dificuldades? De que maneira superar a limitação de recursos tecnológicos destes jovens e adultos em condição de vulnerabilidade social? Qual seria a melhor intervenção, a mais significativa para estimular a inclusão digital e cultural deste grupo? Após intensa pesquisa e debates, decidiu-se estabelecer uma parceria com uma organização da sociedade civil de ensino não formal, o Espaço Crescer Livre Criatividade, do município de Atibaia, que atende através de oficinas socioeducativas de jovens e adultos da região, em sua maioria alunos do EJA, para propor uma intervenção de uma visita virtual ao Museu Cândido Portinari, com o intuito de promover a utilização das novas tecnologias como estímulo ao acesso à cultura e também vislumbrando a inclusão digital dos mesmos. A escolha deste museu deve-se ao fato de Cândido Portinari ser um dos maiores artistas plásticos modernistas e que revela em sua obra o retrato do povo brasileiro. Em sua série de quadros retirantes, que compreende Criança Morta, Menino Morto, Família de Retirantes, Enterro na Rede, Portinari expõe as misérias e as angústias dos oprimidos. A sua atenção nesta série estava voltada para o homem brasileiro com seus sonhos, problemas e descobertas. E essa sintonia com o público-alvo do nosso projeto determinou a escolha do museu a ser visitado. Por que nós escolhemos a OSC, a Organização da Sociedade Civil, Espaço Crescer? O Espaço Crescer ele está sediado há 21 anos no bairro Chácaras Fernão Dias. Ele está distante mais ou menos 3 quilômetros da Escola Municipal Prefeito Gilberto Santana, e ele atende o público vulnerável do bairro do Tanque desde 2013. Através de parcerias com a Secretaria de Assistência Social, também em 2015 passou a atender através de parceria com a Secretaria de Educação, e a Escola Municipal Prefeito Gilberto Santana, ela tinha EJA até 2 anos atrás, hoje não tem mais, mas essas alunas frequentaram a EJA. A região do bairro do Tanque, ela cresceu desordenadamente, sem planejamento, ela apresenta falta de recursos de acesso à cultura, lazer, as pessoas não têm perspectivas, nem crianças, adolescentes, adultos, e isso faz com que o avanço do tráfico de drogas, tudo isso seja vulnerável ali para a região. Isso dificulta também a permanência das crianças na escola. Então, sabendo que os indivíduos ali possuem o WhatsApp, que era o meio mais acessível
acessível para os professores estabelecerem uma comunicação, e que todos os educadores da organização tinham esses celulares dos alunos, eles começaram a realizar as oficinas online, disponibilizadas no YouTube, e depois elas eram compartilhadas os links via WhatsApp ou Facebook. Isso tudo em dias e horas marcados previamente, para eles depois fazerem rodas de conversa. E sempre mediados por uma psicóloga, uma psicopedagoga, visando minimizar aqueles danos causados pelo isolamento social. Principalmente para aqueles que já apresentavam algum quadro de depressão ou de vulnerabilidade social. Dessa forma, a OSC pretendia que eles não se sentissem sozinhos e se sentissem amparados. Bem, o problema que nós detectamos: como podemos promover o acesso aos meios educacionais e culturais para as pessoas em condições de vulnerabilidade diante do quadro de pandemia e isolamento social ocasionados pelo Covid-19? Tivemos como objetivo desenvolver as novas práticas educativas que promovessem o acesso digital, educacional e cultural de jovens e adultos em condições de vulnerabilidade e isolamento social, e esses fatores agravados pelo coronavírus durante o período da pandemia. Baseado nisso, diversos objetivos específicos surgiram, como, por exemplo, trazer a consciência da necessidade de demonstrar a utilidade dos recursos tecnológicos para que eles acessassem os meios culturais, estimular o interesse pelas artes plásticas, recontar a vida do Cândido Portinari, que foi um dos maiores artistas plásticos brasileiros, promover também o reconhecimento e resgate da história, das obras, das artes brasileiras, estimular no aluno a necessidade de preservação do patrimônio cultural, promover a interação para garantir a saúde mental e equilíbrio emocional durante o período de pandemia também. Este projeto ele se pautou no método experimental, pela observação virtual e análise de desempenho da instituição de educação não formal Espaço Crescer. E ele tem como objetivo aplicar formas inovadoras significativas de intervenções pedagógicas através das novas tecnologias da informação, propondo então essa visita virtual ao Museu Cândido Portinari. Essa visita seria ofertada para jovens e adultos que estivessem ou tivessem cursado o EJA no Ensino Fundamental 1. Para viabilizar essa intervenção da visita ao museu, nós fizemos alguns registros. As alunas da EJA, elas utilizaram como recursos materiais os seus próprios celulares, e o grupo de discentes utilizaram, além dos celulares, a plataforma online de reunião Zoom, Google Meet, editor de vídeos, computadores. Primeiramente, optou-se por uma visita síncrona ao Museu Cândido Portinari, utilizando-se de compartilhamento de tela através da plataforma Zoom. Então, foi realizado um convite para 15 senhoras da oficina de artes da OSC e formado um grupo de WhatsApp. A visita foi marcada para terça-feira, dia 30, às 15 horas, através do Zoom. Por que o Zoom? Porque o Zoom permitia uma gravação da intervenção. As senhoras já estavam acostumadas a conversar através do Google Meet, mas essa plataforma não oferecia esse recurso de forma gratuita, então nós optamos pelo Zoom. Optou-se por essa plataforma, mas também fizemos um planejamento prévio, estruturando essa visita. Primeiro nós fizemos uma abordagem focada no universo delas, fizemos uma pequena explanação sobre Cândido Portinari e algumas perguntas que instigasse o grupo, como por exemplo, todas vocês nasceram aqui em Atibaia ou vieram de outros estados? De onde vocês vieram? Vocês conhecem alguma obra do Cândido Portinari? Vocês sabiam que ele foi um dos maiores pintores do Brasil e que ele nasceu em São Paulo, em Brodowski, numa cidade do interior de São Paulo, e que as suas obras procuram retratar o povo brasileiro? Falamos também da série dos Retirantes, né, que existiu uma série de obras chamada Retirantes, que retratava a migração do Nordeste para o Sudeste. Vocês gostariam de conhecer um pouco mais sobre o Cândido Portinari e sua obra? Bem, essa foi a nossa intenção
Porém, no primeiro encontro, nós pudemos observar uma grande dificuldade de acesso à plataforma Zoom, pois era necessário baixar um aplicativo e muitas senhoras não tinham habilidade para esta ação. Durante os primeiros 15 minutos, somente uma senhora conseguiu estabelecer comunicação. Após 30 minutos, somente 4 senhoras das 15 convidadas conseguiram se comunicar. Toda casa tem suas memórias, lembranças que ficam nas paredes, telhados, janelas, enfeitando os cantos, colorindo o chão. A casa de Portinari é assim. No começo, em 1908, era uma casa pequena, simples como seus moradores. Mas ela viu crescer um dos maiores artistas do nosso Brasil. Efigênia? Oi? Tá me ouvindo? Ô, É difícil o pessoal entrar por conta de ser o Zoom, né? é isso. Quem que entrou? Oi, boa tarde, Cecília. É a Carla. Oi, Carla, tudo bem? Tudo bom? Eu estava apanhando aqui para ligar. Então, a ideia é compartilhar com vocês um pouco da cultura do nosso país, que a gente consiga mostrar para vocês outros lugares, né? Dá para mostrar o mundo inteiro se quiser, porque a gente consegue fazer passeios para outros países, para outros lugares também. Então, como não funcionou direito esse esquema de eu compartilhar a tela do meu computador, porque a tecnologia, embora esteja desenvolvida, ainda não está perfeita, então eu vou tentar mandar para vocês o vídeo do Cândido Portinari, o link para vocês poderem entrar na casa, no museu, que é a casa dele, e dá para vocês escolherem o ambiente que quiserem, e depois a gente marca uma conversa para a gente falar sobre um pouquinho da obra dele, tá bom? Tá bem. Tá bom. Um vídeo institucional do Museu Cândido Portinari foi colocado, mas elas não conseguiram ver, porque apesar das tecnologias estarem muito desenvolvidas, ainda tem muito para conquistar, né? O sinal variava para cada uma, a maioria delas estavam numa zona rural, o vídeo foi visto de forma estanque, quebrado, com diversas paradas. E aí, por isso, eu estava como mediadora, nós interrompemos o vídeo e priorizamos uma conversa com as senhoras, propondo um novo encontro virtual. Aí a segunda intervenção aconteceu no dia 3 de julho, de forma assíncrona. E um novo encontro virtual demonstrou ter sido um recurso melhor para permitir o acesso à obra de Cândido Portinari. Há um número um pouquinho maior de alunos, né? Porque a primeira só 4 acessaram. Uma videoaula foi elaborada para apresentar às senhoras o artista Cândido Portinari, e é este vídeo que nós veremos a seguir. Olá, você conhece Cândido Portinari? Cândido Portinari ainda é considerado um dos maiores pintores do mundo. Nasceu em uma fazenda de café na cidade de Brodowski, interior de São Paulo, no dia 30 de dezembro de 1903. Descobriu a vocação artística logo na infância e teve pouco estudo, não completando sequer o ensino primário. Quando chegou aos 14 anos de idade, Portinari foi recrutado por uma trupe de pintores e escultores italianos que atuavam na restauração de igrejas e que estavam passando pela região de Brodowski. Este foi o primeiro grande indício do talento do pintor brasileiro. Aos 16 anos, já decidido a aprimorar os seus dons, Portinari deixou São Paulo e mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar na Escola Nacional de Belas Artes. O artista teve uma trajetória intensa, produziu em torno de 5.000 obras, desde pinturas, desenhos e grandes murais. Um exemplo de importante painel muralista é a obra chamada Guerra e Paz,
que foi ofertada no ano de 1956 para a Organização das Nações Unidas, a ONU, que tem sede em Nova York. Na década de 50, o artista começou a apresentar sérios problemas de saúde e foi diagnosticado com saturnismo, uma doença provocada pela intoxicação por chumbo, material que continha nas tintas. Por ser um apaixonado pelo ofício, Portinari encontrou grande dificuldade para seguir as orientações médicas e abandonar a pintura. Faleceu em 6 de fevereiro de 1962, aos 58 anos. Deixou um legado inestimável para a arte brasileira e mundial, contribuindo enormemente para a construção da identidade cultural do povo brasileiro. Vamos conhecer algumas obras desse mestre da pintura? O Mestiço. Nessa tela, o pintor exibe o retrato de um homem forte, de braços cruzados, trabalhador em uma lavoura de café. A cor da pele e os traços do sujeito, além do título da obra, indicam que se trata de uma pessoa mestiça, fruto da mistura entre a população negra, indígena e branca. Mestiço foi produzido em 1934 com a técnica de óleo sobre tela e pertence ao acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. O Lavrador de Café. Nessa obra, Portinari retrata a figura de um lavrador apoiando-se em sua enxada. Com os pés descalços, rosto em perfil que se contrasta com a claridade do céu e camiseta com as mangas arregaçadas, o homem está em uma plantação de café exibindo uma expressão de cansaço e preocupação. Os pés fortes e grandes, mais uma vez, simbolizam o vigor do trabalhador e sugerem uma aproximação do artista com o movimento expressionista europeu. O Lavrador de Café foi produzida em 1934 com a técnica de óleo sobre tela e pertence ao acervo do MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Café. Aqui o pintor retratou um grupo de pessoas durante o dia duro de trabalho em uma fazenda de café. Os corpos dos trabalhadores são apresentados de maneira rígida e quase escultural. As mãos e os pés das pessoas são grandes, destacando a força do trabalho braçal. Em 1935, a tela participa da Exposição Internacional de Arte Moderna em Nova York e recebe uma menção honrosa, o primeiro prêmio internacional do pintor. Café foi produzida em 1935 com a técnica de óleo sobre tela e pertence ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Cana-de-açúcar. Aqui, Portinari também utilizou o tema do trabalhador braçal, desta vez na produção de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é uma pintura em mural no Palácio de Capanema, no Rio de Janeiro, e foi realizada em 1938. Retirantes. Nessa obra é exibida uma família de retirantes que sai do seu lugar de origem à procura de outras oportunidades na cidade grande. Com 9 integrantes, sendo 4 adultos e 5 crianças, o grupo é retratado de maneira sombria, com corpos esqueléticos e frágeis. As expressões nos rostos são de sofrimento e a paleta de cores escolhida ressalta a atmosfera sepulcral que envolve as personagens. Retirantes foi produzida em 1944 com a técnica de óleo sobre tela e pertence ao acervo do MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Criança Morta. No mesmo ano em que pinta Retirantes, Portinari produz a tela Criança Morta, quadro que também faz parte do acervo do MASP. Na obra, vemos uma pessoa que segura o corpo esquálido e sem vida de uma criança. Outras figuras lamentam e choram. O pranto é retratado em grossas lágrimas que caem dos olhos fundos das personagens, o que ressalta o sofrimento do povo nordestino que lidava constantemente com a mortalidade infantil naquele período. Futebol. Data de 1935 e foi feita em óleo sobre tela e faz parte de uma coleção particular. A obra retrata meninos descalços jogando futebol em um campo de terra. Há a presença de alguns animais e ao fundo podemos ver um pequeno cemitério, um campo verdejante e uma casa. A luz lateral e as cores que o artista emprega indicam que se trata de um fim de tarde. Autorretrato. Em 1957, Cândido Portinari pinta em óleo seu autorretrato, apresentando a todos a visão que tem de si mesmo.
Ao lado está a foto do artista para comparação. Esta obra encontra-se hoje em acervo particular. Agora que você já sabe quem foi Cândido Portinari, te convido a uma visita virtual à casa dele, em Brodowski, no interior de São Paulo. Vamos comigo? Além dos links disponibilizados no vídeo, também foi compartilhado no grupo de WhatsApp os links do vídeo institucional e o link de visita ao Museu Casa Cândido Portinari. Das 15 senhoras convidadas, 13 conseguiram acessar de forma assíncrona os links disponibilizados no grupo de WhatsApp. Das 13, somente 8 conseguiram visitar individualmente o museu virtual sem maiores dificuldades. Isso nos mostra que, apesar dos avanços tecnológicos, ainda há muitos obstáculos a serem superados para se concretizar a inclusão digital. O processo de aprendizagem de jovens e adultos ainda é alvo de questionamentos e discussões, porque é necessária ainda a utilização dos mais variados recursos para a gente manter este aluno interessado. É de extrema importância considerar a realidade social em que este aluno está inserido para o planejamento das aulas e dos conteúdos na educação, tanto na educação formal quanto na não formal. Infelizmente, no Brasil, os investimentos na EJA não são expressivos, as abordagens metodológicas em geral não são adequadas e comprometem até mesmo o atingimento das metas do PME, as metas 8 e 9, de levar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo que elas alcançar no mínimo 12 anos de estudos, e a meta 9, né, que fala da erradicação do analfabetismo absoluto e de 50% do analfabetismo funcional até o final do plano, né, em 2025. E Paulo Freire esclarecia que nós devemos conhecer o aluno para nós podermos alfabetizá-lo de acordo com as suas experiências de vida, de acordo com as suas necessidades, a sua perspectiva de mundo. Por isso, o educando pode mostrar interesse pelos estudos, dedicando-se à aprendizagem e tornando-a mais significativa. Assim, o aluno se apropria deste aprendizado, utilizando para sua própria realidade e comunidade, realizando as tarefas que antes eram impossíveis, como, por exemplo, ler uma receita, calcular os gastos de compras, ler o letreiro de um ônibus, entre outras situações. Com as ações propostas neste trabalho aos alunos do Ensino Fundamental 1 da EJA, foi possível ao educando participar ativamente do seu processo ensino-aprendizagem, ficando este ciente de que a sua participação é de extrema importância para a descoberta de novos caminhos para uma educação inclusiva e, consequentemente, as mudanças na sociedade em que ele vive. Também foi possível proporcionar a aproximação destes alunos às tecnologias como ferramenta para a construção de conhecimento durante a atual pandemia, gerando momentos de interação cultural e social, mesmo que de maneira virtual, e contribuindo assim para a manutenção do convívio em sociedade, colaborando para a conservação da saúde mental num momento extremamente delicado de isolamento social. Para nós, acadêmicas, envolvidas neste projeto, neste trabalho, ele representou uma rica experiência de aprendizagem, porque envolveu a prática de toda a teoria estudada nas disciplinas de educação e cultura corporal, educação em espaços não formais, educação de jovens e adultos, metodologia para a educação básica, resolução de problemas, mas principalmente envolveu o comprometimento de todas nós na busca de novas estratégias para superar os obstáculos que se interpuseram durante o processo de realização deste projeto integrador. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.